Nós vamos, então, ler esse texto. Eu vou ler, você acompanha, tá certo? Efésios, capítulo 6, a partir do versículo de número 5. Assim diz a palavra de Deus. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Vamos orar? Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra, te pedimos, ó Deus, nesse momento, nos conduz com Teu Espírito Santo, para que eu possa pregar, ó Deus, com fidelidade as Escrituras Sagradas, e para que o Teu povo possa ouvir o Evangelho de Cristo. Abre os nossos olhos, ó Deus, e nos faz contemplar as maravilhas do Teu Evangelho. Nós te pedimos isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Podeis sentar. O Evangelho de Cristo Jesus, ele é aplicado nas Escrituras em todas as áreas da vida. Ele é aplicado para a família, ele é aplicado para o casamento, ele é aplicado para a relação entre pais e filhos, ele é aplicado para a sociedade, ele é aplicado também para a relação do trabalho entre patrões e empregados, empregados e patrões. Nós estamos já há algum tempo aqui aos domingos à noite, ouvindo as exposições nesse texto no livro de Efésios. E uma das minhas um dos meus objetivos com isso é expor todo o conselho de Deus naquilo que concerne o Evangelho de Cristo revelado pelo apóstolo Paulo nessa carta que ele escreve à igreja na cidade de Éfeso. E eu tenho então pregado sistematicamente, expositivamente, versículo após versículo, nesse texto, compreendendo que a pregação expositiva ela é de suma importância para nós entendermos não aquilo que o pregador acha, mas aquilo que de fato é o significado do texto pretendido pelo autor, que foi então inspirado para escrever o texto sagrado. E então nós percebemos que na carta, Paulo apresenta primeiramente o plano redentivo de Deus, no capítulo 1, 2 e 3, onde o Pai elege, o Filho executa esse plano na cruz do Calvário, redimindo por meio do seu sangue o seu povo, e o Espírito Santo então sela no coração de pecadores a obra redentiva de Jesus Cristo. E ele então fala sobre esse plano redentivo de Deus, esse plano de salvação, esse plano onde Deus executou em Cristo e aplicou em nós pelo seu Espírito, no capítulo 1, 2 e 3. A partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo então vai aplicar o Evangelho na vida da igreja, dos indivíduos, de toda a sociedade. E nós vimos então como as aplicações do Evangelho aqui realizadas pelo apóstolo Paulo são aplicações voltadas para o íntimo da nossa alma, no que concerne de fato a nossa vida cristã e também nas nossas relações. Paulo apresenta, portanto, como o Evangelho lida com a família, com a educação dos filhos e também com a questão do trabalho, no texto que nós acabamos de ler, do versículo 5 ao versículo de número 9, do capítulo 6, essa carta. O que me chama a atenção também é que essas aplicações do Evangelho na vida da igreja,
elas acontecem pelo poder do Espírito Santo, porque Paulo diz isso no versículo de número 17, 18. Por esta razão, do capítulo 5, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E um povo então cheio do Espírito do Senhor Jesus, do Espírito Santo, é um povo então que vai viver com intensidade as aplicações do Evangelho na vida. Tanto é que no versículo 21 ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5, 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, alguém que é cheio do Espírito Santo vai viver o Evangelho sujeitando-se uns aos outros no temor do Senhor Jesus. E ele vai afirmar então como a mulher cheia do Espírito Santo vai ser submissa ao seu marido no Senhor. Como então o marido cheio do Espírito Santo vai amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como então os filhos guiados pelo Espírito Santo vão também honrar os seus pais e obedecer os seus pais, porque isso é justo e porque isso é um mandamento. Como os pais então cheios do Espírito Santo irão educar os seus filhos, criar os seus filhos na demonstração e na disciplina do Senhor, pais cheios do Espírito Santo. E como então empregados e empregadores, patrões e empregados vão se relacionar no trabalho, e essa relação pautada também pelo Evangelho e pelo preenchimento do Espírito Santo. Não é uma obediência no legalismo, não é uma obediência na força da nossa capacidade, do nosso braço, mas é uma obediência pautada pela presença de Deus, é uma obediência na força do Espírito, é uma obediência de acordo com a direção do Espírito Santo na vida da igreja. É por isso que constantemente a gente ora aqui uns pelos outros, para que a gente seja cheio do Espírito Santo. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo vai viver essas aplicações do Evangelho constantemente nas relações e na vida diária. E então Paulo fala sobre o trabalho. Como é a relação no trabalho? Como você deve se relacionar com o patrão, ou você se relacionar com seus empregados? Como deve ser essa relação pautada pelo Evangelho e pela presença do Espírito Santo no nosso trabalho? Paulo, portanto, está abrindo a porta do lar cristão e dizendo: o Evangelho se estende também no seu trabalho. Não somente na sua casa, mas você, quando for trabalhar, você também deve ser lá guiado pelo Espírito Santo e viver o Evangelho nas demandas trabalhistas. E é sobre isso que eu gostaria de tratar com os irmãos, sobre a relação que acontece entre as pessoas no trabalho, e essa relação pautada pelo Evangelho e pela presença do Espírito Santo. A primeira verdade, irmãos, é que essa relação é uma relação de respeito. A primeira verdade é que esta relação entre patrões e empregados, empregados e patrões, entre a convivência daqueles que vivem ali, naquele lugar, naquele trabalho, deve ser uma relação de respeito. Porque veja o que diz o versículo 5, vamos ler todos juntos, toda a igreja. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Paulo, portanto, está afirmando para aquelas pessoas ali que estavam envolvidas naquele trabalho, que eram envolvidas no trabalho daquela época, especificamente se dirigindo para os servos, para os empregados, dizendo: obedecei a vosso Senhor segundo a carne. E essa expressão é bem interessante, porque segundo a carne, isto é, o Senhor terreno, o Senhor desta terra, aquele que está acima de você, aquele que exerce autoridade sobre você no seu trabalho. E essa expressão, portanto, denota isso, segundo a carne,
diz então Paulo: obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor. E essa palavra temor e tremor não quer dizer que você deve ter medo daquele que tem autoridade sobre você no trabalho. Não é isso, não é esse medo, o temor não é isso, mas é o temor de respeito. Temor e tremor no sentido de que aquele que está acima de você no seu trabalho, você deve total obediência e respeito. Isto é, você deve viver uma vida no trabalho pautada pelo Evangelho, dirigida pelo Evangelho. E isso deve ser uma vida guiada também pelo Espírito Santo, você sendo cheio do Espírito. Isso, portanto, vai conduzir você no trabalho a respeitar o patrão, a respeitar aquele que exerce uma autoridade sobre a sua vida, a obedecer ele, obedecer ela. Porque diz Paulo: servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor. Essa relação, portanto, é uma relação de respeito. Obedecer com tremor e tremor não quer dizer terror servil. Não quer dizer que você vai ser subjugado e ter esse desespero em seu coração. Não é isso. Mas antes, o espírito de solicitude de quem possui o verdadeiro sentido do Evangelho vai conduzir você em respeito para aquele que exerce uma autoridade sobre a sua vida no seu trabalho. Paulo não aconselha aqui a se rebelar, mas a ser cristãos na condição em que estão obedecendo os seus senhores. O cristianismo não é um escape das circunstâncias, mas uma transformação delas. Em que sentido? Não que você vai se rebelar, exercer algum tipo de anarquia, algum tipo de espírito de rebelião, para querer passar por cima, para querer desrespeitar, até mesmo agir com carnalidade para querer um cargo maior. Não é isso que o Evangelho nos ensina. Mas o Evangelho nos ensina que nessa condição, ele transforma o nosso coração, para que então o servo possa respeitar o seu Senhor e obedecer com respeito, isto é, com temor e tremor. Paulo também vai aplicar isso para os patrões, para aqueles que exercem autoridade no trabalho. Veja o que diz o versículo de número 9. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles. Veja que o apóstolo Paulo não está fazendo uma diferença, uma acepção. Deve existir respeito de um lado, mas não do outro. Não, Paulo não está falando dessa dicotomia, dessa acepção. Pelo contrário, Paulo está dizendo: de igual modo, vocês, senhores, devem ter respeito para com aqueles que estão no trabalho, para com aqueles que estão debaixo da supervisão, debaixo dessa autoridade exercida por vocês. Senhores, de igual modo procedei, isto é, com temor e tremor, com respeito, com honestidade, com cuidado, sabendo que aquela pessoa em que você está ali é uma pessoa também digna de todo respeito, porque Paulo fala: de igual modo procedei para com eles. O respeito deve existir numa relação de trabalho. Se o respeito não existir numa relação de trabalho, então está faltando as aplicações do Evangelho e a presença do Espírito na vida dessa pessoa. Pastor, mas o meu trabalho é difícil, o meu trabalho é terrível, a pessoa que exerce uma autoridade sobre a minha vida está para me subjugar, para me perseguir. Paulo, portanto, não está aqui fazendo uma condição, não está condicionando a sua postura no trabalho de acordo com a postura do outro. Paulo está dizendo para você: você deve obedecer, você deve ter esse respeito, e de igual modo, aqueles que exercem autoridade assim devem fazer.
É isso que Paulo estava falando. Não é uma condição baseada no outro, não é uma condição baseada no patrão, nem uma condição baseada no empregado, mas é uma condição baseada no Evangelho, baseada em Cristo. Cristo já fez uma obra na nossa vida e o Espírito Santo, portanto, habita em nós. Se isso é algo verdadeiro em nós, então a gente deve viver esse Evangelho e as aplicações desse Evangelho também no nosso trabalho, assim como o apóstolo Paulo recomenda, orienta, especificamente ordena aqui nesse texto. Tanto é que, se a gente for analisar historicamente, a palavra aqui servo literalmente é escravo, porque naquele tempo a cultura da época vivia em escravidão, havia muitos escravos. E o Evangelho, portanto, está dizendo que não deve existir nenhum tipo de acepção entre aqueles que exerciam autoridade sobre escravos, porque era uma condição naquela época, era uma estrutura social daquela época. E Paulo, portanto, está afirmando aqui em Efésios capítulo 6, versículo 9, que os senhores são iguais, há, portanto, essa igualdade. Mais à frente, o apóstolo Paulo vai escrever a sua carta para Filemon, dizendo que o escravo que tinha fugido, que tinha retornado para casa, deveria ser recebido como um homem livre e como um irmão em Cristo. Esse evangelho que foi pregado no Oriente, especificamente nas primeiras viagens missionárias do apóstolo Paulo, foi pregado no Ocidente e foi pregado constantemente na Europa, que aboliu de fato toda a escravidão no Ocidente por causa de uma ética evangélica, de uma cosmovisão cristã, de um pensamento bíblico, que não há acepção, mudança, diferença entre aquele que exerce uma autoridade e aquele que está trabalhando debaixo dessa autoridade. O que me chama a atenção também, irmãos, é que o Evangelho, ele passa a mudar as estruturas pecaminosas, como a escravidão. O Evangelho passa a mudar essas estruturas, como aconteceu, né, na história, por uma perspectiva bíblica, de que aquele que é meu irmão, aquele que é meu semelhante, não é inferior a mim, mas é igual a mim, como diz o apóstolo Paulo, de igual modo procedeis. O Evangelho não apenas muda estruturas que subjugam o povo, mas o Evangelho também muda a estrutura do nosso coração, para passarmos por certas estruturas longe do Evangelho, certas estruturas que subjugam as pessoas, muda a estrutura do nosso coração para passarmos por essas situações difíceis, suportando as aflições, suportando as dificuldades, porque o escravo daquele tempo, pela presença do Espírito Santo e pela aplicação do Evangelho, servia ao seu Senhor como o próprio serviço a Cristo, com respeito, porque não depende da estrutura para que um cristão seja cristão, porque o Evangelho muda a estrutura do nosso coração. Amém, irmãos? Veja, é importante que se diga isso. Assim como o Evangelho e assim como as verdades do Evangelho que nortearam o Ocidente, abolindo assim a escravidão e mudando a estrutura que subjuga o povo e que aflige o povo, isso é muito forte, isso deve ser sempre falado através dos cristãos e da igreja. Assim também o Evangelho muda a estrutura do nosso coração, porque existem ainda estruturas sociais que subjugam o povo, por exemplo, a Coreia do Norte e tantas outras sociedades e países que perseguem os cristãos, mas os cristãos não deixam de ser cristãos. Por quê? Porque o Evangelho e o Espírito Santo mudam a estrutura do coração e eles passam a viver sendo fortalecidos e guiados pelo Espírito Santo. A segunda verdade sobre essa relação é que é uma relação de integridade, porque veja o que diz ainda no versículo de número 5, a parte final:
na sinceridade do vosso coração como a Cristo. E ele continua no versículo 6. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo, portanto, fala que essa relação deve ser uma relação de integridade, não apenas de respeito, mas também de integridade, porque Paulo está aqui dizendo, vocês devem obedecer e devem submeter, não à vista, não um trabalho aparente, não camuflando, não fazendo que está trabalhando para aparecer, para aparentar, mas que na verdade não está. Paulo, portanto, está dizendo que deve existir integridade. Ele fala isso no final do versículo 5. Obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Sinceridade do vosso coração. É por esta razão que o trabalhador, ele deve trabalhar com sinceridade. Ele não deve burlar as leis, ele não deve burlar as normas, ele não deve trabalhar para ser visto apenas pelo patrão, pelo empregador, pela empresa. Ele não deve trabalhar apenas pensando nessas questões aparentes, como tentando de alguma forma burlar, furtar tempo, agindo com malícia, com sabedoria diabólica, que não é sabedoria, tentando ganhar em cima do outro, tentando ganhar em cima da empresa, tentando ganhar em cima das pessoas. Não é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho ensina que o trabalho deve ser com sinceridade de coração, isto é, com integridade. Deve ser feito com integridade, completude, ser total, dedicar-se de coração àquilo que você faz, porque você não está fazendo simplesmente ao Senhor segundo a carne, mas está fazendo, sobretudo, ao Senhor, que é Senhor dos senhores, conforme diz o apóstolo Paulo no versículo 6, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Essa relação parte do empregado, mas também para o empregador, e do empregador para o empregado, porque veja o que diz o versículo 9: e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus, deixando as ameaças. Isto é, uma relação de integridade, onde não vai existir ameaças, aflições, onde você não vai subjugar o coração do outro, os sentimentos do outro. É terrível, irmãos, quando a gente chega em algum estabelecimento e a gente nota o patrão ali desrespeitando o empregado. É terrível quando isso acontece. Ou ameaçando, ou com indiretas, com ameaças indiretas, porque o empregado ele precisa do seu salário. O patrão ele não deve agir dessa forma, de hipótese alguma. Ele tem que agir de acordo com o Evangelho, ele tem que agir de acordo com o Espírito Santo, ele tem que agir com integridade de coração, sem ameaças, mas claro, com orientações, com cuidado, com provisão, com direção, mas sem ameaças. Isto é, com integridade. É agir com integridade, irmãos, e sinceridade, sem hipocrisia e nem com segundas intenções. Fazer um bom trabalho é fazer a vontade de Deus. Não existe dicotomia entre o secular e o sagrado, coisa que muitos fazem.
Eu vou fazer um bom trabalho na igreja, eu vou adorar a Deus na igreja, eu vou levantar as minhas mãos e glorificar a Deus no culto. Mas quando chega no trabalho, é um patrão ruim, ameaçador, desonesto. Quando chega no trabalho, é um empregado ruim, que camufla o trabalho, que faz para ser apenas visto pelos homens, mas que furta tempo. Não é isso que o Evangelho diz, não existe essa dicotomia entre sagrado e profano. Aquilo que eu faço na igreja, eu também devo fazer em todas as áreas da minha vida, seja na família, seja na criação dos filhos, ou seja no trabalho. Assim como você levanta as suas mãos para adorar a Deus no culto, as suas mãos devem ser também um instrumento de Deus para abençoar as pessoas em que você convive no seu trabalho. Assim como você abre a sua boca para glorificar a Deus no culto, a sua boca também deve ser um instrumento de edificação nas relações que você tem com as pessoas no seu trabalho. Assim como você vive a sua espiritualidade com Deus no culto, assim também você deve viver a sua fé, a sua espiritualidade no seu trabalho, agindo conforme a vontade de Deus, para que a sua vida com Deus seja uma extensão não somente aqui na igreja, mas seja uma extensão na sua família, na sua casa, na sua vizinhança, como também no seu trabalho, a ponto das pessoas olharem para você e dizer, aí é mesmo um servo de Deus, aí é mesmo uma serva de Deus. É isso que deve existir. Nós, irmãos, precisamos fazer a diferença na nossa sociedade. Caruaru precisa ver um povo que é honesto. Caruaru precisa ver um povo que de fato trabalha com honestidade, que trabalha para a glória de Deus, que vive com excelência para a glória do Senhor, que não serve simplesmente para o Senhor segundo a carne, para ser aparente para as vistas, mas que serve sobretudo para o Senhor, que o chamou para exercer aquele trabalho ali naquele lugar. Nós precisamos fazer a diferença em nossa sociedade, porque parece que no tempo que a gente vive existe uma dicotomia grande, uma ruptura radical entre os cristãos. Eu sou cristão na igreja, mas no trabalho deixa de ser cristão. Diz que é, mas se comporta como um ímpio. Pastor fulano de tal vai para a igreja, é crente, já professou a fé, já foi batizado. Mas no trabalho, vira um bicho, viu? Carrancudo, mordendo em todo mundo. Ninguém consegue falar com ele. Todo mundo tem medo. Se você vive assim, meu querido irmão, minha querida irmã, você está em falta com o Evangelho. Porque no Evangelho não existe separação, dicotomia, porque você é aqui na igreja aquilo que você deve ser também no seu trabalho. Pastor, fulano de tal é crente, mas no trabalho furta tempo. Não faz aquilo que é devido, reclama, não se submete, fica com indiretas, com malícias, espírito de anarquia, não está para servir, é crente na igreja, mas não é crente no trabalho, é cristão na igreja, mas não exerce a sua fé no trabalho, dá bom testemunho na igreja, mas não dá bom testemunho no trabalho. Isso se chama hipocrisia, falsidade, farisaísmo, porque aquilo que você é na igreja, você também deve ser no seu trabalho, porque o Evangelho muda a estrutura do nosso coração, e essa relação no trabalho, pautada pelo Evangelho e pela presença de Deus, deve ser uma relação também de integridade. A terceira verdade, irmãos, é que essa relação é uma relação de coerência espiritual. Uma relação de coerência espiritual. Porque veja o que diz o texto do versículo 7. Vamos ler juntos? Versículo 7, vamos lá. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens.
E aí Paulo vai também replicar isso para os senhores. No versículo 9, atente à leitura. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças. Veja, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com eles não há acepção de pessoas. Isto é, assim como eles servem ao Senhor que está nos céus, vocês também devem servir ao Senhor que está nos céus. Há, portanto, aqui uma coerência espiritual. O apóstolo Paulo, portanto, está colocando coerência espiritual nas relações trabalhistas, no trabalho, dizendo que aquele empregado deve obedecer ao Senhor na carne, ou seja, aquele que exerce autoridade sobre a sua vida, porque está primeiramente servindo a Deus, não é servindo a homens. É servindo a Deus. Lembre-se, você no seu trabalho, você não está simplesmente servindo aquele que tem autoridade sobre você, mas você está servindo a Deus. Paulo, portanto, está colocando uma coerência espiritual na vida do cristão, fora da igreja, dizendo, você cristão, você no seu trabalho, lembre-se, você não está servindo simplesmente a homens, você está servindo a Deus. Paulo fala isso também em outro momento. Tudo que vier em tuas mãos, faça não para homens, mas para o Senhor. Com excelência para o Senhor, com dedicação para o Senhor. Paulo fala aqui no versículo 7, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, como ao Senhor. Assim como você faz para Deus, você deve fazer no seu trabalho. Há também uma relação antagônica a essa, porque tem gente que faz no trabalho aquilo que não faz para Deus na igreja. Tem gente que se envolve tanto no trabalho, se envolve tanto em ganhar dinheiro, se envolve tanto nas coisas desse mundo, nos trabalhos seculares, né, terrenos, do ponto de vista do emprego, mas no reino de Deus, na igreja local, não servem, não fazem nada. E aí esse exemplo parece que se torna um exemplo não muito próprio para essas pessoas, porque como é que elas devem fazer com excelência no seu trabalho, como ao Senhor, porque se como ao Senhor elas não fazem, entende? Como é que esse exemplo poderia se encaixar para aquele que não faz bem o seu trabalho para o Senhor, no reino de Deus, na igreja, pregando o Evangelho, fazendo discípulos, conforme o Senhor Jesus Cristo nos mandou fazer, mas se não faz? Então você também fique alerta nisso, porque esse exemplo de Paulo pressupõe que você serve a Deus com excelência, porque Paulo está dizendo, assim como você serve a Deus com excelência, sirva também no seu emprego com excelência, servindo ao Senhor. Mas se você não serve a Deus com excelência, esse exemplo, portanto, não se encaixa na sua vida. É por essa razão que você deve ter uma mudança radical se você não serve a Deus com excelência. Nosso primeiro trabalho, irmãos, portanto, baseado no exemplo de Paulo, não é o trabalho do ponto de vista do nosso emprego em ganhar dinheiro e o nosso sustento. Nosso primeiro trabalho está relacionado com o trabalho no reino de Deus, que é a nossa prioridade. Buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tendo como base, portanto, essa estrutura de que nós fazemos o trabalho de Deus com excelência. E que trabalho é esse? É a nossa função no corpo de Cristo, exercendo o seu dom e o seu talento para a edificação da igreja, exercendo as suas aptidões para o crescimento do avanço do reino de Deus, naquilo que nós podemos chamar de igreja local, pregando o Evangelho, convidando pessoas para ouvir mais o Evangelho do Senhor, fazendo discípulos, aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, exercendo o seu trabalho no corpo de Cristo, na igreja, no reino de Deus, exercendo esse trabalho com excelência, tendo, portanto, esse padrão já bem estabelecido na sua vida, Paulo então diz, façam também desse mesmo modo aos seus senhores, no emprego de vocês,
na vida cotidiana de vocês. E de igual modo, os senhores também, ou os patrões também devem assim agir, porque há uma coerência espiritual. Eles devem servir como se estivessem servindo ao próprio Senhor. Versículo 9, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com eles não há acepção de pessoas. Primeira verdade, é uma relação de respeito. Segunda verdade, é uma relação de integridade. E a terceira e última verdade, é uma relação de coerência espiritual. Nós estamos fazendo como ao Senhor que está nos céus. Eu concluo essa mensagem, irmãos, dizendo exatamente isso para você. Que o evangelho que você vive deve chegar também no seu trabalho. Não simplesmente a partir da sua pregação, mas também a partir do testemunho que você deve ter, fazer e ser na relação que você tem com as pessoas no seu trabalho. Agindo com respeito, integridade e coerência espiritual. Vamos nos colocar de pé e vamos orar.